Olá! Na aula de hoje vamos falar sobre os conceitos fundamentais de plataformas de execução. A pergunta que vamos responder com a aula de hoje é: onde nós podemos executar nossos programas paralelos? Basicamente, podemos classificar as plataformas de execução em três possibilidades: os multiprocessadores, os aceleradores e os multicomputadores. Vamos começar falando sobre os multiprocessadores. A principal característica dos multiprocessadores é, como o nome já diz, a existência de múltiplos processadores que são interconectados à memória. Esse acesso à memória por esses processadores é feito através de um compartilhamento, ou seja, todos os processadores têm acesso a toda a memória do computador. Nesse caso, a comunicação entre os processadores é feita via compartilhamento de memória, ou seja, um processador pode escrever um valor em uma dada posição da memória e um outro processador pode ler esse valor. Um exemplo clássico de multiprocessadores são os multicores, onde a ideia é trazer múltiplos processadores dentro de um mesmo chip, denominados então núcleos de processamento. Essa categoria também é também conhecida como Chip Multiprocessing, ou CMP. Também podemos construir máquinas maiores, compostas por múltiplos processadores multicore, por exemplo. Nesse tipo de arquitetura, temos múltiplos sockets, que são os locais onde colocamos os processadores, e atualmente temos plataformas com 4, 8 ou até mesmo mais sockets dentro de uma mesma placa-mãe. Aqui, como a gente pode ver, nesse exemplo temos 4 sockets disponíveis para inserção de processadores nessa placa-mãe. Em multiprocessadores, existem duas formas de se organizar a memória. A primeira delas é uma memória centralizada, que é denominada UMA. A segunda maneira é fazendo uma memória distribuída, também chamada de NUMA. Vamos começar falando sobre o tipo de interconexão UMA. UMA vem do Uniform Memory Access, onde uma memória é centralizada e os acessos aos processadores a essa memória levam um tempo constante, ou seja, a gente tem uma latência e uma largura de banda padrão de acesso a esses processadores à memória, o que dá uma boa previsibilidade do tempo de acesso. O problema desse tipo de forma de construir multiprocessadores é que temos um limite físico na interconexão. Normalmente são utilizados barramentos para fazer essa interconexão. Porém, o barramento não é um meio de interconexão muito eficiente. À medida que aumentamos a quantidade de processadores interconectados ao barramento, aumentamos também a concorrência. E assim, diminuímos a possibilidade de termos acessos paralelos à memória. Para lidar com esse problema, uma outra classe foi criada, chamada de NUMA, que vem de Non-Uniform Memory Access. A ideia aqui é que a memória seja distribuída, apesar de ser visualizada e acessível por todos os processadores. Nesse caso, um pedaço da memória é próximo de cada um dos processadores. O tempo de acesso à memória vai variar em função da distância entre esse pedaço da memória e o processador em questão. Por exemplo, esse processador aqui, ele tem um acesso muito rápido a esse bloco de memória que está próximo dele. Ele também pode acessar outros blocos de memória que estão próximos de outros processadores. Porém, o tempo de acesso a esses outros blocos aqui vai ser muito maior. A vantagem desse tipo de arquitetura é que causa uma menor contenção, que é um problema que acontecia no barramento no tipo UMA. Porém, temos essa desvantagem de que o tempo de acesso não é uniforme. A segunda classe que vamos ver são os aceleradores. Os aceleradores são arquiteturas utilizadas em conjunto com processadores para acelerar determinados tipos de computação. Existem inúmeras classes de aceleradores. Aqui eu trago alguns exemplos delas. Na esquerda, temos as GPUs. GPUs são processadores gráficos que originalmente foram criados para renderizar, fazer renderização tridimensional, por exemplo, muito utilizados para jogos. Porém, esse tipo de arquitetura começou a ser utilizado para fazer computação de propósito geral. Aqui temos um exemplo de uma GPU NVIDIA. No meio, temos um outro tipo de acelerador denominado Xeon Phi. Ele é produzido pela Intel e ele possui em torno de 60 núcleos de processamento. Esse processador é mais parecido com os processadores normais. No lado direito,
temos uma outra possibilidade de acelerador. Nesse caso, é um FPGA. Um FPGA, a ideia é que podemos configurar um hardware utilizando alguma linguagem de descrição de hardware. Então, esse acelerador permite que a gente possa desenvolver um próprio hardware utilizando uma linguagem que possa, então, executar um código específico de uma maneira muito eficiente. A terceira classe são os multicomputadores. Os multicomputadores são também conhecidos como NORMA, que significa No Remote Memory Access, ou seja, nesse tipo de arquitetura, os processadores possuem a sua própria memória e eles não têm acesso à memória dos outros diretamente. Para que esses processadores possam efetivamente acessar as memórias dos outros processadores, é necessária alguma forma de comunicação, e essa comunicação é normalmente feita via alguma rede de interconexão. Então, a primeira diferença que aparece aqui é que cada processador está conectado à sua própria memória. Isso significa que, nesse caso aqui, podemos considerar que essa dupla processador e memória significa, na prática, um computador. Então, pensando que um processador e memória aqui nesse desenho significa um computador, temos que, nesse exemplo, num total de 6 computadores interconectados através de uma rede. Os multicomputadores possuem outras subclassificações. Vamos ver 4 subclassificações nessa aula. A primeira é NAW, a segunda é CAL, a terceira o GRID e a última Cloud. NAW vem de Network of Workstations. A ideia é que nós podemos construir computadores maiores interconectando computadores de laboratórios. Esses computadores desktop que temos nos laboratórios, por exemplo, do nosso departamento. A ideia é utilizar uma rede tradicional de baixo custo para interconectar esses computadores, e isso é muito utilizado em pesquisas para ambientes oportunistas, ou seja, existem projetos em que, por exemplo, um laboratório de um departamento deixa à disposição os computadores desktop para executarem computações que vão auxiliar, por exemplo, para pesquisas, por exemplo, de sequenciamento de DNA, enfim, outros tipos de pesquisa existentes. A segunda subcategoria de multicomputadores são os Clusters of Workstations, também conhecidos como COWs. A ideia aqui é transformar esses computadores desktop em algo muito mais profissional, que é utilizado com foco no alto desempenho. Ao invés de utilizarmos uma rede de padrão tradicional, utilizamos redes de baixa latência, extremamente complexas e caras. Esses computadores também possuem componentes redundantes. Os Clusters of Workstations são normalmente utilizados em grandes instituições de pesquisa e universidades. Uma lista desses supercomputadores pode ser vista através do site www.top500.org, que lista os 500 supercomputadores mais rápidos da atualidade. Aqui estou mostrando um outro exemplo de um supercomputador desse tipo. Esse supercomputador foi instalado em Barcelona, no Centro Nacional de Supercomputação, e eu tive o prazer de conhecer. O interessante desse supercomputador é que ele é localizado dentro de uma igreja. A história é que dentro do campus do Centro Nacional de Supercomputação de Barcelona existia uma igreja que fazia parte do governo. O governo então doou essa igreja para o centro e o centro não sabia muito bem o que fazer com essa igreja e acabou instalando um supercomputador dentro dela. Aqui temos um outro exemplo de supercomputador, que é o Summit, instalado nos Estados Unidos. Ele é atualmente o segundo mais poderoso supercomputador da atualidade. E por fim, temos aqui o Fugaku. O Fugaku foi recentemente eleito o supercomputador mais poderoso do mundo, que está instalado no Riken, que é um centro de computação lá no Japão. Além dos supercomputadores, temos uma outra subclassificação, que são os grids, ou grades. A ideia é que a gente possa interconectar esses clusters que são distribuídos por exemplo, em um país ou em mais de um país, através de uma rede, criando assim um computador ainda maior. Então, na prática, nesse tipo de abordagem, construímos um computador que é completamente distribuído geograficamente. Todo o controle desse tipo de arquitetura é feito normalmente de forma descentralizada, e essas arquiteturas possuem interfaces e protocolos padronizados. Aqui eu trago um exemplo de um
desses grids bem conhecidos na área de pesquisa, o Grid 5000. O Grid 5000 é um grid localizado na França que interconecta então vários clusters localizados em diferentes cidades, como por exemplo Toulouse, Bordeaux, Nice, Lyon e por aí vai. Por fim, temos as clouds, ou nuvens. A ideia das clouds é similar à dos grids. A diferença é que aqui os recursos são utilizados sob demanda. Uma outra diferença importante entre grids e clouds é que grids são normalmente utilizados para fins de pesquisa, cujo acesso normalmente é liberado aos pesquisadores que possuem projetos em comum. Esse acesso normalmente não gera nenhum custo para os utilizadores. Por outro lado, no caso das nuvens, esse acesso normalmente é pago. A ideia da nuvem também adiciona a possibilidade de uma arquitetura completamente escalável de maneira dinâmica, ou seja, à medida que precisamos de mais recursos, esses recursos vão sendo fornecidos pela empresa que está gerenciando a nuvem. Uma outra diferença também entre grids e clouds é que nas clouds os recursos normalmente são virtualizados, enquanto na grid evita-se esse tipo de virtualização, pois utiliza-se mais os grids para a realização de pesquisa científica de alto desempenho do que atualmente na nuvem, apesar de que as nuvens vêm cada vez mais sendo utilizadas também para se fazer pesquisa de alto desempenho. Como exemplo de nuvens, temos a Web Services EC2 da Amazon, a Cloud Platform da Google e a da Windows Azure. Para resumir o que vimos na aula de hoje, vamos mostrar aqui um panorama geral das classificações. De um lado temos os multiprocessadores, cuja característica principal é o compartilhamento de memória. Dentro dos multiprocessadores temos duas subcategorias, as arquiteturas UMA, com uma memória central, e as arquiteturas NUMA, com uma memória distribuída. De um outro lado temos os multicomputadores, cuja memória não é compartilhada. Nessa categoria temos somente uma subcategoria, que são norma. Além desses, nós vimos também os aceleradores, que são um outro tipo de arquitetura muito utilizada para acelerar a computação. Por hoje é isso. Obrigado pela atenção.